Amém? Todos felizes? Amém. O pastor Elias me pediu para estar hoje ministrando junto aos irmãos uma palavra que vai tratar em parcial o assunto da Escola Bíblica Dominical da próxima semana, uma breve introdução. E ele me solicitou que eu tratasse basicamente os 3 primeiros textos das leituras diárias, tá? Segunda, terça e quarta-feira, porque a revista traz as referências para as leituras durante a semana. Mas nós tivemos então agora a leitura do texto de referência, que foi registrado por Mateus, isso provavelmente depois de 30 anos já que Jesus tinha morrido, ressuscitado, retornado ao céu. Nós sabemos claramente que os fatos históricos aconteceram em uma época e o registro dos fatos aconteceram muitos anos depois. Mateus também não foi o primeiro a escrever a respeito da vida de Jesus, foi Marcos. Mateus, ele escreve o seu evangelho, escreve o seu livro, tentando passar para a igreja judia, ou a igreja formada pelos judeus, a respeito de um Jesus na visão do judeu. O que o judeu esperava do Messias? Quais eram as referências que os judeus tinham para identificar quem era o Messias prometido? Marcos vai fazer isso na perspectiva dos romanos, Lucas vai fazer isso na perspectiva dos gentios. Mas quando nós olhamos esta atenção que Marcos dá, que Lucas dá, ela não está muito diferente da que Mateus vai aplicar, tendo em vista que nós não somos judeus, nós não somos gentios, nós não somos gregos, né? Então nós somos a igreja de Cristo. E a Bíblia, ela é um compêndio de assuntos, ela é uma coletânea de informações que vai trazer a ideia completa e suficiente para nós. Então nós olhamos para Mateus, o que Mateus escreveu, teremos ali uma perspectiva de um judeu escrevendo para judeu, amém? E é por isso que ele vai tratar desta forma aqui, apresentando então a cultura dos judeus, aquelas atividades que os judeus praticavam comumente, né? Era um homem pescando, Jesus chega na praia e encontra um homem pescando. Se fosse tratando de Marcos não falaria isso, porque para os romanos, para os gregos, lá para os outros, não interessava isso. Mas na perspectiva desse autor chamado Marcos, era importante relatar que um dia um homem chamado Jesus, um homem que era desconhecido da maioria esmagadora dos judeus. O que se sabia sobre Jesus? Pouquíssimas coisas. O que se sabia sobre Jesus era o que a família conhecia e os amigos mais próximos conheciam sobre Jesus. Mas este homem chamado Jesus, depois de ser batizado, ele sai para encontrar algumas pessoas que ele vai chamar de discípulos, seus seguidores. Eu sempre falo sobre isso, porque é muito interessante que os escritores, eles não dão tantos detalhes, também porque não é necessário. Mas parece que era só Jesus chegar para alguém e dizer assim: me segue. E a pessoa largava tudo e seguia. O exemplo do próprio Mateus, que era publicano,
Ele era um servidor público. E quando Jesus encontra-se com ele, fala assim: Mateus, me segue. O que Mateus faz? A Bíblia diz que ele faz o quê? Deixa tudo e vai seguir a Jesus. Aí demonstra o poder de persuasão de Jesus. É o poder da palavra, é a ação de convencimento de um homem desconhecido sobre alguém. À medida que Jesus então vai agregando seguidores para ele mesmo, então ele começa a treinar também esses seguidores, porque na mente de Jesus estava a formar pessoas, homens que iriam substituir ele em um tempo muito difícil, porém também em um tempo muito necessário. Jesus, ele sabia plenamente que o tempo de vida dele neste mundo seria resumido em apenas 3 anos e meio de ministério. Ele sabia que ele não morreria de velhice. Ele sabia que ele não ficaria muito tempo nesse mundo. Então ele vai preparar homens. Ele tem apenas 3 anos e meio para preparar alguns homens. E ele, na perspectiva dele, ele sai procurando pessoas, me parece, pessoas aleatórias. Mas é claro que Jesus não faz isso aleatoriamente. Jesus tem seus projetos, seus planos, e embora ele estivesse aniquilado de todo o poder de Deus, ainda assim havia nele um preenchimento do Espírito Santo, dando a ele discernimento sobre tudo o que ele ia fazer. Jesus não trabalhava com a obra do acaso. Jesus não contava com a sorte para alguma coisa acontecer. Jesus não esperava alguém agir para ele reagir. Jesus nunca foi pego de surpresa, embora em alguns momentos ele tenha agido plenamente como ser humano. Mas Jesus, em sua consciência, ele sabia que ele era o próprio Deus. Todos estão entendendo? Então a lição, ela tem o objetivo de não falar propriamente desse Jesus, mas de falar daqueles que seriam os discípulos de Jesus, daqueles que aceitaram o chamado de Jesus. Porque o chamado de Jesus foi: vocês ficarão comigo por um determinado tempo fisicamente, mas quando eu estiver ausente fisicamente, estarei com vocês em espírito. O grande problema é que as ações dos discípulos deste mundo não seriam somente no âmbito espiritual. Eles teriam que continuar lidando com o mundo físico. E este era o grande problema: a ausência do Jesus que se podia tocar. Era a ausência do Jesus que parava uma tempestade, a ausência de um Jesus que acalmava o mar, acalmava o vento, multiplicava pão, transformava água em vinho. Quando a figura desse seu mestre não está mais, quais são as reações dos discípulos? E agora é aquilo: se vire, se vire. Quando você volta um pouquinho no tempo, você encontra Moisés, depois de ter saído do Egito, ele já está iniciando a sua caminhada pelo deserto, junto com aproximadamente 2 milhões de pessoas, e encontra-se o Mar Vermelho. E agora, fazer o quê? A Bíblia diz que tão logo o povo saiu do Egito, vieram os problemas: o deserto e o mar. Imediatamente o povo começa a reclamar. Toda a euforia, toda a alegria de ter saído do Egito, de ter recebido a esperança de não serem mais escravos,
de terem a promessa de que viveriam numa terra em que manava leite e mel, tudo isso se passou bastando ver na frente um mar. E o próprio Moisés, a Bíblia vai dizer que foi clamar a Deus. E a resposta de Deus a Moisés é muito interessante. Deus olha para Moisés, depois de muito tempo de Moisés estar orando, e Deus fala assim: Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Foi uma pergunta sem nexo? Não. Por que Deus então faz essa pergunta? Será que Deus não sabia o que se passava no coração de Moisés, a aflição que ele estava vivendo, a pressão psicológica que ele estava vivendo? Não, Deus sabia. A pergunta que Deus fez não foi para que Moisés desse uma resposta para o conhecimento de Deus, mas foi para que Moisés conhecesse o que estava acontecendo na dimensão de Deus. Era fazer Moisés olhar no espelho para refletir o que ele mesmo já estava vivendo. Então esta pergunta é: Moisés, por que você está desesperado? Por que você está perdendo o controle da situação? Por quê? Me diz, Moisés, qual a razão de perder o equilíbrio agora? Por que você está assim? Qual a sua desculpa, Moisés? Qual é a sua desculpa? E Deus fala para Moisés: olha para a sua mão, Moisés. O que você tem? O que tinha na mão de Moisés? Um cajado. E quantos milagres Moisés realizou utilizando este cajado? Só dentro do Egito foram 10. A pergunta de Deus passa a ter sentido, porque se dentro do Egito, onde havia vários deuses, o nosso Deus, o Deus de Moisés, se revelou como sendo o grande Deus, o Todo-Poderoso, subjugou todos os outros pseudo-deuses, subjugou o faraó, por que não haveria mais um milagre agora que eles estão fora do Egito? Deus permitiria o povo morrer depois de tanta coisa ter acontecido? A pergunta de Deus é: Moisés, eu não estou entendendo, por que você ainda não sabe o que fazer? Esta é a pergunta de Deus. Por que você não sabe o que fazer, Moisés? E quando nós olhamos o texto próximo do original, na nossa Bíblia está escrito assim: diga ao povo que marche. Mas quem saiu do Egito? Foi o exército formado de militares treinados em marcha? Não, foi um bando de escravos. Aí eu costumo dizer que foram escravos fugindo de madrugada, arrastando seus filhos, suas trouxas, suas panelas, fugindo. Não era um exército para marchar. Então por que Deus diz: diga ao povo que marche? Não, Deus não disse isso. Sabe o que Deus disse? Se vira, Moisés. Lá no texto está dizendo: Moisés, se vira. Ou seja, faça o que tem que ser feito, porque a vara, o testemunho do que eu faço já está com você. Você já tem experiência suficiente para fazer o que tem que ser feito. Não justifica a demora da decisão que você tem que tomar. Se o povo morrer na mão de Faraó que está vindo, a culpa é sua. Deu para entender, irmãos? A realidade que Moisés enfrentou naquele momento é a hora do se vira. O que Deus tinha que fazer, já tinha feito.
A ferramenta para todo o restante acontecer já estava na mão e autorizado por Deus para ser usado. Voltando aos discípulos, é exatamente isso que nós devemos analisar, a figura desse homem chamado Jesus, que durante 3 anos esteve aqui capacitando pessoas. Mas este treinamento não foi exclusivamente para que esses homens auxiliassem Jesus durante o seu ministério terreno, não foi. Embora os discípulos saíssem, ordenados por Jesus, já estavam curando, já estavam repreendendo demônios, já estavam estagiando os seus ministérios. E eles voltavam para Jesus felizes, alegres, e diziam: Jesus, olha, nós estamos muito felizes, porque quando nós encontramos alguém endemoniado, nós repreendemos em teu nome e o demônio sai. E Jesus fala assim: rapaz, não se alegre com isto. É melhor ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso Jesus falou para eles entenderem que as obras realizadas não podem substituir o objetivo maior do Evangelho, porque as obras são medidas apenas para o seu galardão, mas elas não serão suficientes para a sua salvação. Então não adiantava os discípulos carregarem em si mesmo o orgulho de fazerem muitas coisas, colocar as mãos sobre o enfermo e ele ser curado, orar e o morto se levantar. Isso era secundário e Jesus precisava ensinar isso a eles para que eles tivessem esse conhecimento. Jesus, um certo dia, tirou um tempo muito especial, subiu um monte e ele deu o ensinamento que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Eu já recomendei, não sei se a Milena estava na sala no dia, lá no seminário eu falei: não leiam o Sermão da Montanha, não leiam, apenas por ler. Agora, se você quer ser salvo, não deixe de ler, mas se você ler o Sermão da Montanha, se comprometa em cumprir literalmente tudo que está escrito lá. Jesus começa o Sermão da Montanha já dizendo assim: bem-aventurados são os que vão sofrer em meu nome. Vocês precisam ser considerados muito mais do que felizes quando vocês forem presos, torturados e mortos por amor ao meu nome. Dá para ler Sermão da Montanha e entender que nós devemos, nós mesmos, em nosso próprio entendimento, temos que ter a consciência que a alegria maior que precisa reinar em nosso coração não são as obras realizadas e nem os resultados das nossas obras, mas sim o fato de termos vencido o mundo e ao final desta vida herdarmos a vida eterna, porque lá no céu estará escrito o nosso nome. Aí Jesus tem 3 anos e meio preparando homens, não simplesmente para serem seus seguidores, mas para serem seus substitutos. Na ausência de Jesus, você se apresenta. A responsabilidade é muito maior do que algumas pessoas podem entender. Não é você apenas ter o título de representante,
é você atuar como se fosse, é você assumir o lugar para fazer com a autoridade concedida por quem te autorizou. Então, ser discípulo é o tempo em que você está aprendendo a ser capacitado, a ser moldado para substituir o seu mestre. Todos estão entendendo? Amém? E a lição vai trazer, então, alguns dos compromissos dos discípulos de Cristo. E é muito interessante que aqui ele difere Cristo e não apenas Jesus. Porque Jesus, nós entendemos o personagem histórico. Mas quando tratamos Cristo, falamos da essência divina. Então aquele que é discípulo de Deus, discípulo de Jesus, ou Cristo, ele vai dar alguns resultados, ou ele precisa dar alguns resultados que são indiscutivelmente testemunha de que esta pessoa passou pelo processo do novo nascimento e está apta para representar Jesus onde Jesus não está. Nós temos às vezes, erradamente, essa sensação de que Jesus está em todos os lugares. Jesus está em todos os lugares? Sim ou não? É um problema teológico. Nós utilizamos a questão da fé. Domingo à noite, pastor Wagner lá na congregação do Laranjal, a igreja está começando o culto, aí percebe que os irmãos estão assim ainda, um pouco aleatórios em relação ao momento, não estão participando do ato do culto. Aí ele vai dizer: gente, irmãos, Deus está neste lugar. Aí chama a atenção dos irmãos. Ele está dizendo que há necessidade de uma reverência para que haja uma atuação do Espírito Santo no ambiente e em cada pessoa. Se nós tratarmos sobre a questão da Trindade, o que eu não vou fazer aqui agora, nós vamos entender que Jesus, ele já cumpriu o papel dele. Não à toa ele retornou ao céu. E houve um homem que disse assim, enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão, eis que vejo os céus abertos e Jesus lá. Jesus não foi visto do lado dele. Mas em Atos capítulo 2, a Bíblia nos diz que o próprio Deus, pelo Espírito Santo, habita dentro de nós. E esta dificuldade foi a dificuldade encontrada pelos discípulos nos primeiros dias, sem o Jesus aqui. Porque Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos e depois vocês vão partir para o mundo. Mas o que os discípulos fizeram? Foram para Jerusalém, foram revestidos de poder e foram para onde? Dentro do templo. Pedro continuou mantendo o ritmo, aquele ritual de ir no templo, lugar que não era para estar mais. O templo era o lugar de culto judaico e não para a igreja. Você encontra João junto com Pedro indo orar no templo. Pode-se orar no templo? Pode.
mas agora o próprio Deus está dentro de nós. E me parece que muitas vezes, quando os discípulos entravam no templo para fazer o seu culto a Deus, o próprio Deus criava algumas situações e eles eram expulsos do templo. Repararam isso? Todas as vezes que os discípulos entravam no templo, eles eram expulsos do templo. Deus estava dizendo: não é para vocês ficarem preocupados com as quatro paredes. O mundo é o lugar de atuação de vocês. E nós encontramos então a figura dos discípulos meio que perdidos, sem o personagem de Jesus do lado. Mas quando nós observamos isso, dois discípulos, sentindo a ausência do Jesus físico, foram para onde? Emaús. Ficaram desorientados, reclamando: olha, cadê o Jesus que possamos tocar nele? Morreu, não ressuscitou. Nós perdemos a esperança, porque fomos treinados por ele e nos acostumamos com a presença física dele. O que fazia falta para eles era um Jesus físico. Mas eles não foram treinados para serem meros homens conhecedores de teoria. Eles tinham que partir para a prática. E Jesus havia dito para eles: vocês farão coisas que eu faço, e ainda maiores. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: enquanto eu estiver com vocês, aprendam, mas se desenvolvam. É mais ou menos aquilo que a Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento. Aprenda, continue aprendendo, porque os meus discípulos precisam me representar quando eu não estiver. E agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas não conseguimos olhar para o lado e ver Jesus. E a ordem que é dada para que este mundo seja abençoado pelo Evangelho cabe a nós, os representantes legais de Jesus. Então não adianta mais, porque já nos foi dado a autoridade pelo poder que há no nome dele, pelo poder da palavra dele, para nós realizarmos obras iguais e maiores do que ele realizou. Então, entrando alguém aqui agora enfermo, não há necessidade mais de Jesus pessoalmente vir para curar. Nós não oramos mais para que Jesus venha e realize a cura, até porque é uma ação de um dos dons, o dom da cura. E Jesus disse: em meu nome vocês vão fazer. Ou seja, vocês estão levando a minha autoridade com vocês. Estão entendendo, irmãos? Amém? Alguém tem uma pergunta até aí? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá, irmãos? Aqui é apenas um bate-papo. Então, nesta lição, em que nós estamos olhando para quais devem ser os compromissos dos discípulos de Cristo, ou seja, aqueles que são os substitutos legais de Cristo. Quais são os seus compromissos? O que Jesus espera de nós como discípulos dele? Dentre várias coisas que poderiam ser citadas, a lição aqui vai tratar
de algumas. E durante a semana, deixou aqui pelo menos 3, são 5, mas o pastor Elias pediu para citar apenas 3 textos de referência. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 2. Desculpa, versículo 12. Desculpa. O que se espera, ou o que Jesus espera de um representante dele? De alguém que foi comissionado para o representar. Diz assim o texto: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. De qualquer maneira? Como? Assim como eu vos amei. Mateus escreve isso, e dentro da cronologia do que Mateus escreve, este sermão de Jesus, ele foi dado por Jesus em um tempo de questionamento entre os discípulos. Nós sabemos que, embora Jesus tenha escolhido os seus próprios discípulos, mas entre os discípulos haviam algumas discordâncias, até porque isto é basicamente normal entre pessoas. Discordâncias de ideias, de opiniões, aqueles interesses próprios do ser humano, enquanto eles estavam seguindo a Jesus. Nesse sermão, Jesus ele vai orientar então os discípulos a terem uma observação: amem como eu amo vocês. A coisa é um pouco mais complicada de se você pensar que uma coisa é eu dizer para o pastor Eli: pastor Eli, me ame como eu te amo. Amém? Amém. Estamos juntos. Mas depois vem a notícia: para que o pastor Eli não morra, eu morri no lugar dele. Aí o pastor Eli começa a entender que o amor que eu amei é muito maior do que o amor que ele imaginou anteriormente. Estão entendendo? Algumas pessoas dizem assim: não, eu dou minha vida pelo meu filho, eu dou a vida para o fulano. Mas quando a coisa aperta, não dá. Sabe por que não dá? Porque não ama com amor de Cristo. E aí a coisa começa a ficar muito complicada. Lembra do Sermão da Montanha? Jesus nunca pegou leve com ninguém, nunca. Jesus sempre foi muito radical, muito. Jesus não ficava perdendo tempo tentando convencer as pessoas. Jesus não ficava perdendo tempo para que as pessoas aceitassem ele. Não. Jesus tinha seu objetivo, sua meta, e sabia que o tempo era curto. A missão dele seria cumprida. Se ele seria entendido pelas pessoas ou não, o problema não era dele. Ele estava ali trazendo a palavra da nova aliança para o homem, mas o homem nunca seria obrigado a aceitá-lo.
Então Jesus, ele foi radical sempre. E logo no Sermão da Montanha, ele diz: se vocês não morrerem por mim, não adianta vocês me seguirem. Se no dia que vocês forem levados à prisão, porque estão falando mentira contra vocês, se isso não tornar vocês pessoas mais felizes do que aquelas que estão lá perdidas, vocês não podem dizer que vocês são meus seguidores. Os discípulos estavam ouvindo isso de Jesus, e é claro que na mente deles a coisa não estava tão entendida assim. Por exemplo, o Sermão da Montanha, Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós quando forem provados por amor ao meu nome, quando vocês forem presos, torturados, forem mortos. Jesus falou isso mais ou menos, se a gente buscar dentro da cronologia nossa, lá pelo ano de 32, mais ou menos. Ainda faltavam alguns dias, alguns meses para Jesus morrer ainda. Então eles estavam com Jesus. Mas um dia eles olharam para o lado e não viram Jesus. Jesus, sumiu. E agora inicia o tempo da perseguição. A Bíblia vai dizer que eles foram caçados. Embora a Bíblia deixe de registrar informações a partir do livro de Atos, que é um livro que ainda está em aberto, mas a história vai dizer que no ano de 65 ao ano de 70, Jesus já tinha subido para o céu há quanto tempo? Mais ou menos 40 anos. Já tinha mais ou menos 40 anos que Jesus não estava mais aqui, 30 e poucos anos. Parece muito tempo. 30 e poucos anos que Jesus já tinha voltado para o céu. E o poder romano caçando os discípulos de Jesus, os convertidos, levando eles para o Coliseu romano, colocando eles para lutar contra leões, contra tigres, contra gladiadores, torturando, pegava crentes, pegava os pastores, levavam para a praça pública, botavam azeite neles, botava fogo no corpo deles vivos, para que clareassem a praça pública, para que fizessem suas festas. O Jesus físico não estava. E Jesus disse: se você não participar feliz deste momento de tortura, você não é digno de mim. Não me parece muito diferente do evangelho que está sendo pregado por aí? Não parece? E é. Nós estamos tão conformados com este tempo de paz que a igreja está vivendo, que nós nos esquecemos de nos preparar para os verdadeiros compromissos de discípulos de Cristo. E a coisa básica, que é o fundamento do Evangelho, o amor, nós perdemos de vista. Aí o pastor Arlindo, no domingo, ao ministrar a escola bíblica dominical, ele tratou sobre isso. O relacionamento entre pessoas. E se agrava ainda muito mais quando pessoas intituladas crentes não se amam. Não foi isso que você falou? Foi. Nós não temos mais a prática do amor
entre nós. E não adianta querer tapar sol com a peneira, porque é uma verdade. A crise espiritual que a igreja está vivendo é muito preocupante. E quando falo igreja, nós que queremos carregar o título de discípulos, de representantes legais, nós não toleramos mais, nós não levamos desaforo para casa, nós não suportamos mais, porque neste mundo que estamos vivendo, no século 21, nós preferimos nos afastar para evitar problema, e não temos a predisposição de acolher para que o problema seja resolvido. Quem pode amar como Cristo amou? Quem pode? Mas esta é uma das muitas características de um discípulo de Jesus. Para fins de salvação, você não vai precisar dar a sua vida para substituir alguém. Mas quantas vezes é negado a prática do amor contra o próximo, por uma vaidade que o ser humano carrega em si mesmo, seus próprios conceitos de verdade, a sua formação cultural, os seus interesses próprios e às vezes até interesses ministeriais, concorrências, e faz com que pessoas se achem melhor. E a Bíblia está dizendo: se você não amar o seu próprio inimigo, não adianta você dizer que você me ama, porque como você vai provar que você ama Deus que você não vê, se você não consegue provar, agir, reagir com aquele que você está vendo? A coisa é séria. Então a primeira coisa que João, aliás, que nós entendemos dentro desse conceito é: o mandamento é o amor. E por que Jesus mesmo colocou: amai a Deus acima de todas as coisas? Por quê? Porque o amor, ele é um atributo de Deus que é compartilhado conosco. Ninguém jamais poderia amar com o amor de Cristo se Deus não se doasse em amor para nós. É claro que os atributos de Deus nem todos serão compartilhados. Por exemplo, a eternidade, invisibilidade, isso não, só Deus. Mas quando se fala para a capacitação, o exercício da fé, uma vida cristã, Deus nos auxilia compartilhando um pouco do que Ele é. Não é um pouco do que Ele tem, é um pouco do que Ele é. Deus não tem amor, Ele é a própria essência do amor. Se Deus não existisse, jamais existiria amor. Uma vez que nós então não temos mais Jesus fisicamente do nosso lado, mas temos o Deus Espírito Santo dentro de nós, nos é concedido também este atributo: amor. Mas o problema é, não basta ter, você tem que ser o que Ele foi, ou o que Ele é, porque Ele está em você. Não basta ter o amor, você tem que exercitar, representando Cristo neste mundo. Isso é o que Deus espera de você.
mas às vezes fica difícil. Ou é sempre fácil? Às vezes nós nos confundimos porque parece que Jesus ficava irritado, Jesus, não perdia muito tempo, mas quando ele demonstrou o amor inclusive para o seu próprio inimigo, ou seus próprios inimigos. A segunda coisa que trata aqui, 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João capítulo 2, versículo 6. Já está dentro do que eu estou falando. Aquele que diz que está nele, ou seja, o ser humano que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Esse andar não é caminhar, dar passos físicos, é você se comportar como Jesus se comportou. Então é bastante fácil fazer isso, sim ou não? É bastante fácil, mas é necessário. É necessário. Aquele que diz que está nele, nem todo mundo que aceita a Jesus se torna discípulo de Jesus. Nem todos que seguem a Jesus são discípulos de Jesus. Nem todos que estão dentro da igreja, nem todos que carregam carteira de membro, nem todos estão reconhecidos legalmente por Deus para ser legalmente o seu representante. Deu para entender? Muitas pessoas estão tão acostumadas com o tempo de crente que ela tem, que ela já está automaticamente praticando ritos religiosos, mas elas já perderam a essência do Evangelho. Você encontra pessoas que dobram o joelho para orar, sai palavra de suas bocas, mas Deus não recebe essa oração. Pessoas se posicionam com o microfone aqui na frente para ensinar, para falar, para doutrinar, e Deus não está inspirando a pessoa. Algumas pessoas recebem a oportunidade para cantar, e Deus não está recebendo como adoração, e não estão mais legalmente autorizadas por Deus para serem seus representantes, ou seu representante. Mas a pessoa não se percebe nisso, ela continua mecanicamente atuando. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que chegará um dia em que alguém vai bater na porta do céu e vai dizer: olha, abre a porta porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz isso. Mas alguém vai dizer: não conheço você. Andar como ele andou é fazer o que ele fez, é agir como se fosse ele. Se Jesus não está fisicamente hoje, não tem problema, o mundo ainda tem você. Ou seja, você tem que ser perfeitamente dentro da perfeição para o ser humano, Jesus nesse lugar. Todos entenderam?
Parece que a corda está apertando, né? Parece que o funil está ficando mais apertado. E na nossa consciência humana, você pode estar pensando assim: poxa, estou percebendo que é praticamente impossível ser discípulo de Jesus. Há uma força maligna que tenta impor sobre nós essa impossibilidade. Não basta somente as limitações humanas, porque nós temos a característica humana que nos limita. Sim, temos. Mas também existe uma guerra espiritual para te abater, para fazer você parar, para desmotivar você. E é possível que enquanto você ouve uma palavra desta, alguma coisa está dizendo no seu ouvido assim: olha, você é muito ruim. Está vendo que para você não vai dar? Rapaz, você é pior do que você imaginava. Porque o que ele está ensinando ali, só para os grandes. Você vai ter que parar a sua vida. Você é um pecador. Lembra daquilo que você fez? Lembra? Mas irmãos, quando você olha Jesus convidando os seus discípulos, Jesus foi a pessoas exatamente como nós somos. Pessoas limitadas, pessoas com problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas familiares, pessoas imperfeitas. E Jesus chamou. E por que nós seríamos piores do que essas pessoas? Não. Muito melhor é saber que ao ouvir o Espírito Santo, nos entregamos a Ele. Você consegue entender que durante o treinamento de Jesus deste mundo, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles? Mas quando você decidiu se tornar discípulo, imediatamente o Espírito Santo entrou em você. Olha a vantagem que você tem. Isso deve ser motivador. Se o que Jesus espera dos seus discípulos são características especiais e radicais, se essas características te assustam, você precisa entender que a capacitação para ser aquilo que deve ser, quem te dá é o próprio Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que está em você. Então não há justificativa para você dizer assim: eu sou um incompetente. Não. Eu não consigo, eu não posso. Não, porque você tem o Espírito Santo. A terceira coisa, para a gente terminar, Lucas 9,60. Lucas capítulo 9, versículo 60. Mas Jesus lhes observou, ou disse: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Qual é a terceira característica? O reino de Deus tem prioridade. Prioridade. O reino de Deus.
Eu quero ser bem claro aqui. Quando tratamos do reino de Deus, você precisa diferenciar o que é reino de Deus e o que é igreja local. O que é reino de Deus e o que é ministério. Você foi chamado para atuar e priorizar o reino de Deus. Não dá tempo da gente falar muito sobre isso, mas o que tem muito confundido pessoas, e as pessoas não estão conseguindo discernir o que é reino de Deus e reino dos homens. Pessoas não sabem se estão trabalhando para Deus ou para pastores. Pessoas não sabem se o que estão investindo está sendo feito para o reino de Deus ou para benefício de homens. Está difícil, porque hoje em dia tudo se fala em nome de Deus, ainda que a finalidade não seja. Por exemplo, pedimos oferta, precisamos de oferta. A prioridade é o reino de Deus. Estamos investindo da forma correta? Não. É se pensar. E pode ser mais simples. Tem um irmão que está doente. Vamos fazer uma visita? Depende. Quem é esse irmão? O quanto eu ganho ou o quanto eu perco visitando esta pessoa? E se ele for meu inimigo? O reino de Deus tem como base o amor. O discípulo de Cristo Jesus, ele firma o seu entendimento no amor. E uma vez que ele está entendendo e ele se predispõe a viver o reino de Deus, ele tem que fazer aquilo que Jesus faria. Jesus só priorizou o reino de Deus, só. O que era interesse de homens, Jesus nem perdia tempo. Então, quando nós olhamos esses três textos, primeiro, destacamos que o discípulo tem que viver na prática do amor. Segundo, tem que ser imitador de Cristo em tudo, não é imparcial. A única coisa que você não vai precisar representar Jesus é morrer por alguém, porque ele já morreu, ponto. O restante é tudo que Jesus faria por alguém, você que tem que fazer. Terceiro, ter prioridade absoluta, não é parcial, é absoluta. Jesus até disse: se você não negar a si mesmo, não serve para mim. Não serve. Para Jesus só serve quem faz 100% do que ele quer que se faça. Não existe fazer pela metade. Então, três coisas importantes para encerrar. Você deve viver isso e tornar isso uma prática na sua vida visivelmente. Não adianta você entender, ter na sua mente com clareza, mas não tornar isto visível. Não adianta. A teoria não vai servir de nada. Você precisa centralizar o exemplo
de Cristo na sua mente. Você precisa incutir isto. Isto é como quem usa óculos. Quem usa óculos enxerga perfeitamente pelo filtro da lente. Nós vamos entender? Uma coisa é o que o seu olho poderia ver, mas o filtro da lente te faz ver outra coisa. Ela reflete para você uma verdade. E termino dizendo o seguinte: a entrega é total e radical, porque Jesus foi radical. Amém? Este assunto é apenas um pequeno bate-papo sobre o que será tratado na próxima escola bíblica dominical. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Chamar aqui o pastor, o pastor Eli, para fazer o encerramento. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma breve oração. Pai querido santo, te agradecemos, Deus, por esses minutos aqui, pensando um pouquinho sobre a tua palavra. Nenhum de nós aqui, Senhor, é melhor do que ninguém. Nenhum de nós aqui detém a plenitude da verdade, porque o Senhor é a própria verdade. Ninguém aqui, Senhor Jesus, tem por meta ser Jesus, ter essa competitividade externa, interna, esse orgulho falso de sermos os melhores cristãos. Mas queremos, Deus, sair daqui hoje pensando na radicalidade daquilo que o Senhor espera de nós, porque lá fora estão pregando, Senhor Jesus, o Evangelho talvez um pouco diferente, Deus, mas os seus discípulos precisam cumprir com radicalidade aquilo que o Senhor determinou. Seja conosco, continua nos inspirando para uma vida no Senhor, em nome de Jesus, amém.